Boa noite a todos. Hoje, dia 4 de maio, estamos aqui na disciplina de ENGIEM 96, Gerenciamento da Mobilidade, né? E nós estamos aí com um convidado especial, que é o Ricardo Luiz dos Santos Júnior, né? Ele colocou para a gente, eu divulguei, um mini currículo, e ele é um administrador e está aí, não parou, já passou pelo mestrado e está indo no doutorado. É uma pessoa muito agradável de lidar, e eu quero só explicar para vocês que ele está com o tema avaliação das potencialidades e dos desafios da implantação de políticas para gerenciamento de estacionamento. Esse é o título da dissertação de mestrado de Ricardo, que foi defendida em 2018, que também é o objetivo principal dele. Ele defendeu esse mestrado, né, na linha do PPEC. PPEC é a pós-graduação de Engenharia Civil da Escola Politécnica, que a gente vê assim, engenharia civil, é bom eu explicar isso para a turma toda, mas só que tem um sistema, tem uma linha de pesquisa que é Sistemas de Transportes e Informações Espaciais. E cabe tudo com o que a gente vai ver aqui e com o que Ricardo pesquisou, avaliou e acabou trazendo contribuições para a área, né? Então, ele trabalhou com as palavras-chave estacionamentos, gerenciamento de estacionamentos, integração entre modos, viabilidade técnica e econômica, que tem tudo a ver com a nossa disciplina, que é gerenciamento da mobilidade, onde a gente aborda, viu, Ricardo, de uma forma bem geral, todas as estratégias de gerenciamento da mobilidade. Então, casou muito legal, a gente já vem avaliando essa disciplina, é uma disciplina optativa, ela não tem desde o início do curso, mas a gente viu a necessidade de estar discutindo esse tema e a gente verifica que é uma estratégia e, com certeza, contribui muito. E é legal a gente ver alguém que pesquisou, principalmente aqui em Salvador, e a gente está vendo aqui na prática um estudo de caso e vamos ver o resultado que ele chegou. Então, eu agora vou me calar, vou passar a palavra para Ricardo. Ricardo, a gente não vai te interromper, certo? No final, a gente conversa um pouquinho, tá bom? Muito obrigada novamente aí. Nada, Pro, eu que agradeço. E se precisar interromper, também pode interromper, não tem problema algum. Principalmente se alguma letrinha assim tiver pequena em comparação com os slides anteriores, se não der para visualizar direito, porque aí eu posso. A gente tem como ampliar também aqui, viu? Pronto, tá certo então. Então, muito obrigado, professora Silvia e professora Denise, pelo convite, né? Deixar aqui meus agradecimentos, principalmente assim, pela confiança, né, na pesquisa, é uma grande responsabilidade, né? Vir aqui e expressar algumas opiniões, de certo modo, mas também uma trajetória da pesquisa, né? Então, porque acredito que se fosse feito por outra pessoa, se seguir a risca, com certeza chegaria próximo do mesmo resultado, mas com certeza cada indivíduo acaba carregando, né, a sua trajetória, e isso acaba refletindo também em algumas escolhas. Então, eu agradeço mesmo. Vou também aproveitar para agradecer, já que está gravando, aos meus orientadores, né, do mestrado, o professor Juan, que me aceitou de braços abertos quando bati lá na sala do CETRAMA em 2014. Então, nós não nos conhecíamos, eu era aluno da UNEB, na época ele era professor da UNEB ainda, mas nós não tínhamos sido apresentados naquele espaço, porque eu era aluno de administração e o professor Juan de urbanismo, né? Então nós não tínhamos essa relação.
da UNEB, foi construída, de fato, nas dependências da UFBA. E quando eu passei no mestrado, a professora Ilse passou a ser minha orientadora, então ela me conduziu, né, nesse processo que para mim foi de grande aprendizagem, e hoje eu tento seguir no doutorado já de administração e continuo ainda pesquisando sobre os estacionamentos. Nesse momento eu estou com um artigo para ser publicado na revista de Caminhos de Geografia, que aí é uma metodologia para identificação de novos pontos, né, de integração metrô-carro dentro da cidade de Salvador mesmo, né? E também vai chegar um momento aqui da nossa reunião que eu vou estar indicando um pouco de um futuro trabalho que eu já estou projetando, que é para a questão tarifária. Então, eu já vou indicar um pouquinho, e a partir daí eu acho que eu vou me deslocar um pouco dessa visão que está sendo apresentada aqui, desses 2 artigos que estão por vir, e vou estar migrando para algo que seria um mapeamento de vagas reservadas, né? No caso, e aí seriam de vagas acessíveis. Então, que aí já tem uma lógica diferente da lógica que é apresentada aqui. E aí eu vou fazer até um adendo também em um determinado mapa para vocês compreenderem melhor alguns dos problemas também associados à retirada de vagas em um centro histórico, em um centro tradicional, né? Denominado centro tradicional. Então, vamos começar. O que eu vou apresentar hoje são alguns slides retirados da minha apresentação da dissertação. Vocês fiquem à vontade também para perguntar tanto sobre minha dissertação como também sobre aquele artigo de 2014. Né? Eu já conversei com a professora Silvia, que vocês já fizeram essa leitura. Então, nós podemos debater também sobre ele. Eu só coloquei esse aqui porque na minha dissertação acaba englobando aquela metodologia. Então, tirando isso, aí podemos discutir a metodologia sim, mas só diferencia o padrão, né, o padrão de concentração das vagas de estacionamento e a condição de trânsito. Então, deixa eu... Não é isso, não. Modo tela cheia. Então, eu estou projetando bem a tela agora? Tá, assim. Às vezes, só para falar assim, às vezes fica um delay, mas é bem pouquinho, viu, turma? Mas tá ok, tá ok. Se não estiver passando, eu aviso aqui. Tá certo. Então, o meu trabalho da dissertação e o da apresentação de hoje vai ser a avaliação das potencialidades e dos desafios da implementação de políticas para gerenciamento de estacionamento. Eu sou o mestre de Engenharia Civil, né, Ricardo Luiz dos Santos Júnior, e a orientadora dessa dissertação foi a professora doutora Ilse Marília Dantas Pinto. O que eu planejei para a nossa conversa hoje foi uma breve introdução, indicando a justificativa e relevância desse estudo, os objetivos. Aí eu trago o referencial teórico adotado, né, para a construção da metodologia e dos resultados dessa dissertação. Vou apresentar também a metodologia, não vou apresentar em sua totalidade, mas vou destacar alguns pontos que eu julgo importantes para o entendimento da análise dos resultados. E aí, nas análises dos resultados, vamos nos ater às características da mobilidade de condutores de automóveis, a concentração espacial do estacionamento, a concentração espacial dos polos geradores de viagem, a condição de tráfego nas vias de Salvador e seus efeitos, a condição de tráfego nas vias da área de estudo. Então, eu tenho na minha dissertação e no que vai ser apresentado hoje, eu peço que vocês compreendam
que vamos estar em um determinado momento explorando a mobilidade em Salvador em si, né? Então, todos os fluxos, e para isso vamos utilizar o mapa de linhas de desejo para apresentar esses diferentes deslocamentos, né, no nosso território. E também vai ter um outro espaço estudado, que é um espaço integrante do Centro Tradicional de Salvador. Então, nós temos essas duas espacialidades sendo pesquisadas, e cada uma delas requer também uma intervenção diferente, uma visão diferente, e muitas vezes até oposta do que é pensado como teoria em si, né? Então, como é aquela questão assim, de um lado você pensa na restrição, e na outra você também tem que pensar na disponibilização, né? No prover. Então, tem essas diferenças e precisam ser entendidas. Aí vamos para as políticas de estacionamento periférico que eu adotei e a eliminação de áreas para estacionamento. E aí, depois disso, chegamos em algumas conclusões e recomendações. A justificativa e relevância, né, desse estudo desenvolvido é que a gerência dos estacionamentos em áreas centrais deve adotar estratégias que respeitem a relação entre transporte e uso do solo. Então, essas são as principais características que devem ser levadas priorizadas, né, para uma gerência dos estacionamentos. Aí, depois disso, tem alguns fatores que são importantes, como a questão do tempo, tem a questão também da área, mas para uma política mesmo, para a construção de uma política, o mais importante é como, como está sendo planejado o transporte, né? Então, se você está fazendo uma restrição, se você está adotando uma determinada medida que venha prejudicar a utilização do veículo, de certo modo, você também vai ter que haver uma compensação no quesito da oferta de transporte público, da qualidade de transporte público, né? E o outro ponto, que é o uso do solo, que é de extrema relevância, porque, a princípio, já de fato tem aquela questão de moradias, né? Então, tem determinados usos de solo que são para moradia e outros que são para comércio. Então, cada um terá uma necessidade diferente. Muitas vezes, o para moradia, os prédios, as casas já possuem vagas de estacionamento, e enquanto que o comércio muitas vezes não tem. Então, para não prejudicarmos esse comércio, né? Então, para não prejudicarmos o desempenho econômico e para não prejudicarmos também o emprego, é necessária uma atenção especial a como desenvolver essas políticas. Então, medidas de restrição à utilização de veículos nessa área, instalação de equipamentos para essa finalidade em regiões periféricas ao centro, valorização do transporte público e disponibilização de área para convivência e desenvolvimento de atividade econômica propiciam um ambiente com menor nível de poluição sonora, visual e atmosférica. Então, assim, o objetivo, um dos efeitos, né, dessa aplicação dessas medidas é o bem-estar nesses determinados locais, né? Então, além dessas medidas restritivas de estacionamentos nas vias públicas nas áreas centrais de cidades, no horário de pico, reforçam a otimização da fluidez do tráfego. Então, para além dessa qualidade nesse ambiente onde podemos
observar, né, enquanto pedestres. Também um efeito é a fluidez do tráfego e precisamos também sempre ter atenção que uma fluidez no tráfego também implica em menores custos sociais, né? Então, os serviços conseguirão ser desenvolvidos com um menor custo de combustível, de tempo, de atrasos. Então, tudo isso está relacionado ao desempenho econômico de uma cidade também. Não podemos perder isso de vista. O objetivo geral da pesquisa desenvolvida foi o de avaliar as potencialidades e os desafios das medidas de gerenciamento aplicadas aos estacionamentos de vagas rotativas nas vias dos centros urbanos. Então, no decorrer da apresentação, eu vou falar de alguns tipos de estacionamentos, porém, o que foi estudado aqui seriam as vagas rotativas em vias públicas. Entre os objetivos específicos estão os de identificar políticas de gerenciamento aplicadas aos estacionamentos. Aí, na dissertação, há um grande número de políticas, né, divididas entre o TSM, TDM e o MM, porém, nessa apresentação eu destaco apenas o que foi utilizado na dissertação mesmo. Então, caso seja de interesse de vocês, no meu capítulo 2, logo no item 2.2, já começo a indicar quais são as políticas adotadas para a restrição do uso do automóvel, principalmente nos centros urbanos. Então, desenvolver um inventário das vagas em vias públicas em uma área integrante do centro tradicional da cidade de Salvador e comparar esse dado, né, com a condição de tráfego nas vias e a localização dos polos geradores de viagens. Desenvolver uma análise e, por fim, desenvolver uma análise comparativa das medidas de gerenciamento aplicadas aos estacionamentos de vagas rotativas na via dos centros urbanos. E aí, como eu já indiquei no início, né, já no sumário, essa análise comparada foi importante até para compreender a natureza das medidas que poderiam ser aplicadas. Então, com isso, deu para perceber convergências e também oposições, né, na aplicação de medidas em diferentes locais. E aí, para a gente sempre a questão das vagas em centros, no centro urbano e as vagas em região periférica aos centros urbanos. No referencial teórico, eu desenvolvi os pontos sobre centralidades e estacionamentos. Então, para a questão da centralidade, o pensamento do professor Milton Santos foi bastante relevante, né? Porque ele considera que o centro urbano, e aí nesse momento aqui estamos falando do centro tradicional, é um local onde é possível verificar o dinamismo da vida cotidiana e as estruturas herdadas do passado. Então, esse foi um dos nortes para nós pensarmos em adotar a área de estudo dessa dissertação no centro tradicional, né? Porque seria um local, de fato, onde já houve muitas intervenções, né? Então, desde a década de 1930, aí passando por 1950, 1970, houve muitas intervenções no centro tradicional de Salvador, tentando conformar, né, essa estrutura que seria uma estrutura tradicional, uma estrutura mais antiga da cidade,
ao dinamismo da vida cotidiana, e aí é inserida já o uso do carro, né? Então, sendo que muitas dessas edificações, desses prédios, não possuem vagas de estacionamento. Então, esse é um fenômeno que é visto e principalmente potencializado, né, no centro tradicional. Casseb et al. E outros autores, né, em 1979, definiu as primeiras tipologias de estacionamento. Isso em um estudo desenvolvido aqui no Brasil, foi na época da crise de combustível, né, da década de 70, do aumento do valor da gasolina. Então, a partir daí, começaram os primeiros estudos de estacionamento no Brasil, e o objetivo desses estudos em si era para a redução do consumo de combustível e emissão de poluentes. Então, não eram estudos voltados para o gerenciamento da mobilidade, mas já serviram para, a partir, né, da tentativa de reduzir o consumo de combustível, já foram adotadas medidas que posteriormente foram levadas para o gerenciamento da mobilidade. Entre alguns, até a questão da via compartilhada mesmo, já entre pedestre e automóvel, já era algo proposto por Casseb, né? Então, as principais tipologias indicadas pelos autores seria o ao longo das vias públicas e fora delas, e também as vagas livre ou controladas. Então, livre é que não teria custo para os seus usuários, né? E o controlado aí teria uma tarifa e também um tempo regulamentado para a utilização. Hill e outros autores, que aí já é um estudo sobre a América Latina, ele indica que o gerenciamento, a tipologia dos estacionamentos impactam na operação, regulamentação e funcionamento dos estacionamentos. Além disso, que também o dia da semana, o horário, também são fatores relevantes para a criação das tipologias, né, para a disponibilização de determinadas tipologias em determinados espaços, e também, pronto. E Delgado e outros autores, e aí esse foi o artigo que vocês estudaram. Delgado criou uma nova tipologia de estacionamento, que foi os estacionamentos como PGVs. Então, essa tipologia criada pelo professor Juan, né, o professor do departamento e do curso de vocês, ele analisando o padrão de concentração de vagas dos estacionamentos e a quantidade de edificações com vagas, né, de estacionamento na região do comércio, né, que é aquela pesquisa publicada no Flores em 2014, ele indica que aquele padrão de estacionamentos, aquelas vagas de estacionamentos demonstradas a partir do mapa de calor, em si já representava um polo gerador de viagens, porque na inexistência, né, de vagas no destino final dos condutores de automóveis, esses condutores já buscavam se direcionar para os bolsões que são apresentados ali, a partir dos mapas. Então, essa foi uma relação já que o professor Juan fez entre os estacionamentos e os polos geradores de viagem, né? Aí,
com o professor Juan estava eu, a professora Alane Gomes, de Geografia, professora Patrícia Lustosa Brito e Vivian Fernandes de Oliveira. As duas últimas lá do DETG também, junto com a professora Silvia. Então, aqui eu trago, só para a ciência mesmo, as tipologias de estacionamentos, né? Então, eu trago Casseb e os outros autores que tratam do livre em vias públicas, onde não é cobrada a taxa de utilização, e com isso impacta no tempo médio de permanência do veículo, gerando congestionamentos, principalmente pela falta de rotatividade, né? Então, com essa falta de rotatividade nessas vagas, acaba que o condutor tem que dar várias voltas até ou então percorrer, né, o local em uma maior extensão para conseguir uma vaga e deixar seu carro e seguir até o destino final. Aí tem um controlado em vias públicas, onde é cobrado uma taxa, e também o tempo é regulamentado entre curto e médio prazo. Hoje já temos também o de longo prazo, né, que estão muitas vezes localizados próximos de serviços de saúde, então já temos também vagas de 12 horas. Aí tem o público fora das vias, que cobram taxa de utilização, eles seriam semelhantes ao controlados em vias públicas, e o privado fora das vias, que são utilizadas durante um longo período de tempo, e aí seriam próximos, e pertence ao próprio estabelecimento, né? E nesse caso seriam próximos ao livre em vias públicas, e vocês conhecem bem, eu imagino, a não ser que a pandemia ainda não tenha feito vocês irem até a escola politécnica, que é o estacionamento dos estudantes, né? Então, seria esse privado fora das vias públicas. E depois, Rios, em 2013, ele já traz algumas novas tipologias, mas essas tipologias acabam sendo variações das tipologias já indicadas por Casseb. Ele traz uma que é pago na via. E aí, esse pago na via seriam as vagas que você que exigem um pagamento, sim, pela sua utilização, mas elas podem ser por regulamentação ou informalmente. Outra também é o informal na via, que aí você de fato tem que pagar pela utilização, porém não é um serviço formalizado, né? E aí a sua cobrança é informal. Na via, serviço informal com tarifa regulada. Então, você já pagaria o valor da Zona Azul de Salvador, mas pagaria para uma pessoa que presta um serviço informal. E aí depois vem o fora da via pública e fora da via ligado ao uso, que é essa questão do próprio estabelecimento. Então, só para fazer um comentário, esse serviço informal de vagas de estacionamento, nós sabemos que existem na cidade de Salvador, só que esse serviço é permanentemente proibido pela prefeitura, né? Durante um tempo era permitido na nossa cidade que organizações sociais acabassem gerenciando essas vagas de estacionamento, né, a partir de uma concessão da prefeitura. Entretanto, hoje já não é mais possível, e tanto é que está tendo tivemos a licitação recentemente, foi final de 2018, início de 2019, se eu não me engano, e a partir daí começamos também a utilizar aplicativos, né, para estacionar, toda uma modificação,
E também, nesse período, estamos vivenciando um aumento do número de vagas da Zona Azul de Salvador. Eu pretendo mostrar para vocês, pelo menos, o site da Trans Salvador, que mostra a localização das vagas, e que, para mim, tem sido bastante valioso assim, nas minhas pesquisas. Então, como eu falei para vocês, as medidas de gerenciamento que eu separei para a utilização na minha dissertação foram a remoção de vagas em vias, aí essa em específica no centro tradicional, diversificação do modo de deslocamento, com o intuito de diminuir o uso de transporte individual, aumento da tarifa de estacionamento, criação de normas que proíbam o estacionamento em determinadas áreas, reduzir o estacionamento próximo de estação de transporte público, cobrar estacionamento em vias segundo condições de mercado, disponibilizar o espaço das ruas usado pelos automóveis para usos sociais, educar os usuários acerca do sistema de transporte urbano disponível. E aí eu acho que aqui começa um pouco o objetivo da nossa conversa, né? que é a sensibilização inicialmente nossa, né? Então, e principalmente de vocês, que logo estarão no mercado de trabalho, né? Logo estarão ocupando essas vagas de planejamento, então, de planejamento e execução. Então, que é muito importante esse conhecimento, essa sensibilização, porque sem essa sensibilização também de quem irá planejar e executar, não chegará, né, ao público final essas políticas. Então, gerenciar os congestionamentos no horário de pico das viagens pendulares na cidade, planejar a utilização ótima da infraestrutura de transporte na intermodalidade e educar os usuários sobre as medidas e o modo de transporte mais sustentáveis. Aqui fazemos algumas regressões e aí eu vou estar mostrando para vocês a concorrência entre modos. Estudamos também a estrutura espacial e o sistema de transporte de Salvador. Aqui em Santos, 2013, que é um professor de geografia da UESC, ele trata da segregação socioespacial. Então, de maneira temporal, ele remete às intervenções que ocorreram na cidade na década de 1970, que aí foi a criação do centro de Iguatemi, né, o centro Camaragibe, e também a expansão pela orla atlântica, ali pela Louisiana, né, conhecidos como Paralela. Então, o autor retrata, ou comenta sobre a diferença entre esse vetor orla atlântica e barra de desenvolvimento, né, nessa época, em relação também ao que foi vivenciado ou não vivenciado no que seria o subúrbio e o miolo. O mesmo é destacado por Delgado, né? Então, verificamos em Salvador uma forte segregação espacial, onde muitas vezes as intervenções acontecem no lado mais rico de Salvador, enquanto que as porções mais pobres acabam sendo deixadas de lado. E como vamos poder verificar mais adiante também, isso se reflete, e aí já não é mais uma pesquisa, né? Isso também se reflete na disponibilização de vagas da Zona Azul de Salvador. Então, nós vamos verificar que essas vagas estão dispostas principalmente na Orla Atlântica e na região da Barra. Freitas e outros autores estudaram em 2003 a hierarquização dos centros de Salvador. Então, naquele momento, os autores, as autoras, na verdade, destacam que Salvador tinha 3 centros. Esses centros não foram centros constituídos, né, pelo PDDU,
mas sim pela quantidade de viagens geradas. O Centro Camaragibe representava o principal centro de Salvador, o centro tradicional para as autoras demonstrava vitalidade, e também esse é um dos fatores do nosso estudo ter ocorrido no centro tradicional, né? A vitalidade do centro tradicional de Salvador, e o Centro Retiro Acesso Norte, que à época estava em consolidação, e também já era indicado pelas autoras que ele sofreria forte influência das condições de trânsito verificadas no Centro Camaragibe, né? E aí essa pesquisa que eu fiz na dissertação demonstra um pouco desses efeitos. E Carvalho Filho e Uriarte, que são de 2014, que são da Escola de Arquitetura, né, da Universidade Federal da Bahia, eles trataram da Avenida 7 de Setembro. Então, eu fiz aqui uma generalização, né, na citação, no que trata esse centro tradicional a partir da Avenida 7 de Setembro, porque é uma avenida onde é possível verificar o uso residencial e também o uso comercial, né, do seu solo. E na questão comercial, essa é uma avenida que, no caso, onde estão localizados muitos empregos formalizados, mas também concentra a maior parte dos empregos informais, né, de comércio, um comércio informal na cidade. Além disso, em seus edifícios, ela possui serviços médicos, serviços também na sua avenida a igrejas que pode servir como turismo, ou então como culto religioso. Então, para os autores, essa avenida, assim como o centro tradicional também, é um local bastante diversificado no seu uso, né? Então, esse foi um dos fatores que definimos o centro tradicional como, de fato, nossa região, nossa área de estudo principal. E aqui já é possível ver algumas vagas de estacionamento, né? Em frente ao Colégio do Salete. Salete não, aqui é o M6. Um estudo que eu vou destacar aqui como referencial teórico, apesar de eu ter utilizado ele mais como na análise de resultados, mas aí nessa apresentação que eu trago para o referencial teórico, é o do Lucas Mota, que foi um orienta, que é de 2018, desculpa o erro aqui, saiu um zero a mais. Ele foi orientando da professora Denise, né? E esse estudo foi um dos estudos que motivaram também a minha pesquisa ir ao encontro do estacionamento Pituaçu, do terminal Pituaçu, e isso foi uma solução muito boa para a minha dissertação, porque teríamos que escolher um local na paralela, né, para fazer um estudo, mas aí provavelmente utilizaríamos vagas na própria via pública, próximo à estação de metrô. Mas com a inauguração desse estacionamento, que foi em maio de 2018, acabou que podemos fazer essa pesquisa lá. Então, assim, deixar mais uma vez o agradecimento à professora Denise, tanto por essa orientação que acabou facilitando já o meu trabalho, e também deixar aqui explicitado que a professora Silvia me ajudou bastante a eu conseguir aplicar esse questionário lá. Então, foi uma das intermediadoras com a CCR Metrô Bahia. Então, o estacionamento do terminal Pituaçu, caracterizado, né, por Lucas Mota em 2018, ele representava
que 70% dos usuários do estacionamento tendem a transferência do modo individual motorizado para o metrô. Então, cerca de 70% dos que aqui estacionavam, ao invés de utilizar os serviços disponíveis aqui nesse prédio, né, que era tanto um terminal de transbordo de ônibus, como também era planejada lojas e também lanchonetes, restaurantes, acabavam indo para o metrô e pegando e buscando seu destino final, ao invés de utilizarem essa construção aqui como local final para o seu deslocamento. No período da minha pesquisa também foi verificado que algumas pessoas acabavam utilizando esse estacionamento para deixar seus carros e caminharem pela paralela e fazer atividade física, mas já era um número bem menor. Em se tratando do perfil dos usuários de estacionamento, 70% eram homens, público mais jovem, né, até 39 anos, os indivíduos com nível superior e os indivíduos com maior nível superior ou com nível superior tinham uma maior tendência à transferência. O principal motivo era o trabalho, e era o trabalho para a geração de viagem, né, dessa viagem intermediária, né, para o estacionamento de Pituaçu. Os principais fatores que contribuíam para a transferência que foram identificadas na época era a redução do custo de viagem e a fuga dos congestionamentos. E entre os principais fatores que impediam a integração metrô-carro estavam a praticidade, porque, de fato, esse estacionamento Pituaçu fica afastado, de certa forma, afastado da estação de metrô do Pituaçu. Acredito que por volta de 1 quilômetro, algo assim, não muito mais do que isso. E até o nosso PlanMob indica que essa distância de 1 quilômetro é uma distância confortável, né? Mas aí vamos ter uma contraposição a um dado que foi utilizado para essa pesquisa, que é de Ji e outros pesquisadores, um pesquisador da China, que em pesquisa em um centro de Xangai, ele percebeu que os condutores de automóvel em si, eles acabam tendo a tendência de caminhar no máximo 300 metros entre o local que ele estaciona e o seu destino, né? Então, já tem essa contraposição assim entre um dado do PlanMob, que seria um dado genérico para pedestres, e aquela condição do condutor deixando de ser condutor para ser pedestre, né? Então, ele já tem uma redução. Então, a praticidade e a falta de estações de metrô no destino final e a necessidade de uma transferência para ônibus, né? Então, aqui eu vou mostrar um mapa mais adiante. De fato, tinha alguns que acabavam indo para locais que não eram atendidos pelo metrô de Salvador. Esse aqui é o fluxograma da metodologia que eu desenvolvi. Aqui é basicamente o esqueleto da minha dissertação. Eu não vou comentar com vocês sobre isso, apenas vou indicar que nós temos o que aqui? Para mim, o importante, fonte de dados, né? Eu utilizei fontes de dados oficiais e outras coletadas. As principais fontes coletadas foram a partir do Google Maps e Google Earth, e também acabei fazendo algumas vetorizações que ficaram entre os oficiais e coletadas, né, da Trans Salvador, e a partir daí peguei fontes oficiais de pesquisa origem e destino, Denatran, e aqui também outra coletada que foi a partir de um questionário aplicado no terminal Pituaçu,
que aí eu tentei responder algumas lacunas deixadas no estudo de Mota. Minha área de meu universo de pesquisa em si foram os condutores de automóveis, né? Então, essa divisão, essa proporção aqui apresentada foi importante para a minha pesquisa, pois os dados da pesquisa origem e destino em si, eles tratavam apenas do modo motorizado individual, né? Então, aqui eu faço uma distinção entre os modos que compõem esse modo individual motorizado, a partir de dirigir no automóvel, passageiro de automóvel e moto. Então, acaba que de um total, que esse daqui foi a pesquisa domiciliar, eu identifico que apenas dos modos de transporte individual eu vou estar tratando apenas de 63,39% das viagens, e essas viagens têm um tempo médio de 42 minutos e 34 segundos. A minha área de estudo é aquela região ali próximo ao Shopping Lapa Piedade, e aqui também a moraria chegando até próximo do Colégio Salesiano, estaria mais ou menos aqui para cima, então, Nazaré. Então, essa é a minha região de estudo, minha área de estudo em si. É aqui que nós aplicamos principalmente as medidas restritivas ao uso do automóvel, né? A partir das vagas de estacionamento. Aqui foi o que eu expliquei basicamente para vocês lá no esqueleto da dissertação, né? Aqui são as principais fontes de dados, foram dados que variavam entre dados quantitativos e qualitativos. Eu vou destacar só aqui para vocês a aplicação do formulário, então, que foram as lacunas deixadas por Mota, que foi a identificação do perfil dos usuários do estacionamento periférico, identificação da origem e destino dos usuários do estacionamento periférico pesquisado, identificação do tempo médio de utilização do estacionamento, identificação da máxima disposição a pagar pelo uso do estacionamento, e como o Mota tinha indicado que 70% das vagas de estacionamento eram utilizadas por homens, buscamos identificar quais eram os fatores que dificultavam o uso dessas vagas pelas mulheres, né? Então, e para mim essa vaga foi esse dado foi difícil de ser coletado. Inicialmente as mulheres não queriam participar da pesquisa, e eu contei em si com algumas bolsistas, com o apoio de algumas bolsistas do CETRAMA, e aí é Diana, Grazi e Rebeca, e a partir daí conseguimos esses dados. Aqui, basicamente, é a distribuição da frota de veículos de Salvador. Então, temos que 90% dos tipos de veículos que trafegam, né, por Salvador são veículos voltados para o transporte individual. Então, temos o automóvel, a caminhonete, caminhoneta, a motocicleta e o utilitário. Temos a motoneta aqui também. Então, isso dá aproximadamente 90%. Depois disso, aqui está a distribuição total, né, das viagens na região metropolitana de Salvador. Isso aqui a partir da pesquisa domiciliar, da pesquisa origem e destino. Então, eu já tinha indicado para vocês aqui o dirigindo automóvel, o passageiro de automóvel, a moto. E aí, basicamente, a mais, temos aqui os ônibus municipais, que representam 33% das viagens dentro da cidade, e o deslocamento naquela época eram realizados em tempo médio de 1 hora e 1 minuto. E temos também aqui o modo a pé,
que já representava 36% das viagens e 17 minutos de caminhada, o que dá aproximadamente 1 quilômetro, né? Então, assim, comparando com o plano de mobilidade, o Planmob, acaba que esse índice de deslocamento a pé e por ônibus é um pouquinho mais elevado do que o definido pelo Planmob, e o modo transporte, o automóvel, ele acaba sendo menor. Então, isso demonstra já uma das dificuldades socioeconômicas da nossa cidade também. O principal motivo de viagem na nossa cidade é o trabalho, e aí trabalho em indústria, trabalho em comércio, trabalho em serviço e escola de educação, que representa aproximadamente 35 a 37% das viagens. O principal motivo de viagens é a residência, né? E aí é a residência, isso comparando todas as cidades, e outro destaque que é feito é a baixa quantidade de deslocamento por turismo em Salvador, e também que é dita como uma cidade turística, né? E também tem aqui a recreação, visitas de lazer também representando cerca de 3% da viagem, o que demonstra também as dificuldades socioeconômicas vivenciadas na cidade. Então, esses também já são dados. O destaque aqui é só que há dados dentro da pesquisa OD que são para além do deslocamento, né? Aqui é apresentado os motivos que limitam a mobilidade na região metropolitana de Salvador. Aqui cabe um destaque que é uma amostragem dentro da pesquisa domiciliar. Então, os principais fatores são calçadas não preparadas e os ônibus não preparados também. Para a minha pesquisa, um dado que ficou bastante evidente foi que não há como estacionar o veículo no destino próximo dele. E isso representou, em termos de dificuldade, apenas 3%. Então, em Salvador, mesmo que a gente indicasse, e sempre tem essa sensação de que era difícil trafegar por carro, chegar até o destino final, que procurar vagas era algo difícil, na pesquisa Origem e Destino, isso era a realidade apenas para 3% dos entrevistados. Outro dado, mas aqui já é em relação à pesquisa domiciliar mesmo, não foi uma amostragem, e aqui está só os condutores, a resposta é só dos condutores. Então, 99% dos condutores de automóveis à época não pagavam para estacionar, e esse dado foi corroborado, né, também em outra questão da pesquisa Origem e Destino, que está relacionado à classificação dos estacionamentos. Então, o patrocinado representava aproximadamente 34%, o próprio 41% e o meio-fio 15%. O somatório desse dá aproximadamente 90% de estacionamentos também que são classificados como não pagos, né? Já que esse patrocinado provavelmente a empresa que está dando, o próprio na própria residência, ou então no próprio proprietário do trabalho, e o meio-fio já representando bem menos, né? E aí, se vocês tiverem interesse de pesquisar sobre essa temática nos TCCs de vocês, existem medidas específicas dentro do TDM sobre essa questão do estacionamento patrocinado, e aí seria o estacionamento dos empregadores, ou então podendo chegar até mesmo da universidade, né? Acaba que a universidade patrocina o nosso uso das vagas de estacionamento, lá seja para professores, técnicos, discentes e terceirizados também.
As viagens que foram estudadas na minha pesquisa, elas estavam concentradas no tempo e no espaço, né? O espaço, como já foi demonstrado para vocês, é que, a partir de Freitas, é que as viagens são convergentes para os três principais centros de Salvador, e aqui, a partir da pesquisa Origem e Destino, da pesquisa domiciliar, né, de origem e destino, é verificado que em 5 horas, que distribuídas entre o pico da manhã, o pico da tarde e noite, elas estariam concentrando 49% das viagens realizadas pelo automóvel. Então, 24% estariam no pico da manhã e 25% estariam no pico da tarde e noite. E os outros 51% de viagens realizadas a partir do automóvel estariam distribuídas nas outras 19 horas do dia. Aqui são as linhas de desejos identificadas, né, a partir da pesquisa Origem e Destino. Então, esse dado aqui já é da pesquisa OD, então ele não foi da pesquisa domiciliar, nada disso, da pesquisa OD mesmo, aquela tabela gigante, né, que vocês trabalham e eu trabalho também. Então, aqui demonstra, de fato, a vitalidade do Centro Tradicional de Salvador, né? Então, porque eles conseguem conseguem atrair demandas de todas as zonas, basicamente de todas as zonas de Salvador, então de zonas, regiões de Salvador. Isso aqui é no pico da manhã e no pico e também ele aqui é demonstrado onde quais são os destinos, né, dos indivíduos que saem da zona de estudo para outras regiões. Então aqui já tem um menor número de zonas, mas um dos destaques é essa relação entre essa região da Piedade de Nazaré, com a região daqui de Lobato e Plataforma, né? Então, essa é uma das limitações do método que eu utilizei, que Sistema de Informações Geográficas, que ela apresenta o padrão, mas não apresenta a justificativa, né? O que levou à formação. E aqui é o efeito oposto. Então, aquelas viagens que foram feitas de manhã, voltando, né, para a área de estudo, e também as das áreas de estudo indo para as suas zonas de origem, que foram no pico da manhã, e aqui passando a ser o destino final. Foi feito na minha pesquisa uma contraposição, né, entre a concentração dos estacionamentos rotativos a partir de dados oficiais da Zona Azul. Então, esse aqui é o padrão, um padrão bastante concentrado ao sul da área de estudo. Entretanto, esse foi o fenômeno de fato observado. Então, aqui tem todas as vagas de estacionamento que estão ponderadas, nesse caso, pelo número de vagas, e aí verificamos a confirmação assim, de uma forte concentração de vagas ao sul da área de estudo. Entretanto, há também uma concentração bastante relevante no centro da área de estudo, que aqui representa a moraria. Então, verificamos aqui que, a partir das vias, né, aqui não aparece, mas que há uma relativa dificuldade de acessar a área de estudo pelo sul, e pelo norte já é um pouco mais fácil. Entretanto, o trânsito o tráfego na porção central fica bastante prejudicada por causa desse bolsão aqui de vagas. Nós
identificamos que nas vagas oficiais eram 676 vagas nas duas áreas de estudo, na zona 64 e zona 63, e ocupavam uma área de 11 mil metros, aproximadamente 12 mil metros quadrados, enquanto que as vagas que eu observei eram aproximadamente 2.447, ocupando aproximadamente 31 mil metros quadrados. Então, essa é uma das dificuldades já encontrada para o nosso sistema, né? A disparidade entre as vagas oficiais e o que o que de fato acontece dentro de um centro tradicional. Esse daqui foi o dado da concentração de PGVs, então verificamos que ao sul existe uma grande concentração de polos geradores de viagens e também na região central. Então, toda essa... Aí, pronto, mas aí eu vou pular aqui só um minutinho para vocês aqui. Aí, toda essa... todo esse padrão espacial, né, demonstra que aqui na região central, tanto no pico da tarde e noite, como no pico da manhã, existe uma dificuldade de tráfego, tá vendo? Então, aqui a partir das 14 horas, então já vemos aqui uma condição muito ruim, e aqui ruim também, toda essa região central, e no pico da manhã ela já começa um pouquinho mais tarde, mas a partir das 7h30 você já vê uma condição variando entre ruim e muito ruim nessa região central da área de estudo. Então, é a comparação entre a concentração espacial das vagas, a concentração espacial dos polos geradores de viagens e a condição de trânsito. O que nós verificamos aqui na dissertação também, em termos do município, né? A condição de trânsito de Salvador. Então, verificamos que a pior região mesmo está associada ao Centro Camaragibe, né? Então, o seu acesso tanto pelo norte, sul, leste e oeste é bastante dificultado. Verificamos também aqui a região de Pirajá, que é um dos centros constituídos pelo PDDU de Salvador de 2016, como um edifício local, né, de tráfego, e também aqui na região de São Rafael também já tem uma condição um pouco mais difícil, mas aí seria mesmo no final da paralela, e aqui teríamos esse fenômeno da tarde e noite, que já é um pouco suavizado, mas na minha dissertação eu acabo questionando isso com base na primeira lei da geografia, a lei de Toller, sobre a generalização. Então, no nível municipal, nós fizemos uma concorrência, né, entre os modos de transporte. Então, fizemos uma concorrência entre o ônibus, o carro e o metrô para verificar o tempo de deslocamento. E aqui percebemos que a linha do metrô ela está abaixo do uso do carro, então os deslocamentos pelo metrô acabam sendo mais rápidos do que a utilização do carro, isso considerando sempre o deslocamento a partir das estações mesmo. Então, não teria aquela integração ônibus e carro, ou ônibus e metrô. Aqui seria apenas da estação Pirajá para a estação Lapa. Então, nesse trajeto, o metrô leva vantagem em relação ao carro. E o mesmo ocorre no pico da tarde e noite. Aqui, o que é verificado é que a distância em que o metrô perderia, principalmente aqui no período da tarde, onde a gente já vê que o coeficiente angular do metrô é um pouquinho mais alto que o do carro, aqui a gente só perderia a competitividade do metrô em relação ao carro a partir de 70 quilômetros. E em relação a uma comparação carro e ônibus, nós verificamos que
em uma distância de 3 quilômetros, o metrô, o carro, o ônibus tem competitividade em relação ao carro. Então, isso impacta um pouco em algumas considerações que podemos fazer mais adiante. Na linha 2, mais uma vez, o metrô tem, se representa, né, um modo mais racional do que o carro, e essa perda de competitividade estaria posterior, né, à estação do acesso norte. Isso também representa a sair, no caso, a mudança da linha 1 para a linha 2, né, o tempo perdido nessa mudança. Então, mas em termos de você saindo do aeroporto e chegando até o acesso norte, a linha 2 também é mais eficiente do que o carro. E a relação aqui entre o metrô, entre o carro e o ônibus, dá um pouquinho melhor para o ônibus, né, em relação à linha 1. Aqui a competitividade já seria de aproximadamente 4 quilômetros. Então, durante esses 4 quilômetros, o ônibus se aproxima do tempo do carro. Aqui já destacamos, né? Aqui foram os trechos analisados, então, na minha área de estudo, né? Então, o acesso pelo sul, a região do centro da área de estudo, e o acesso pelo norte. Aqui foi a condição típica do trânsito, tanto pela manhã pela tarde. Então, mais uma vez, mostrando aqui o centro da área de estudo bastante congestionada, né? E fizemos também simulações em relação ao, ao, aos modos na minha área de estudo. E a partir daqui foi verificado que o ônibus mais caminhada seria um modo, né, um conjunto de modos mais eficiente do que o uso do carro, e isso durante toda a dimensão da minha área de estudo, que seria aproximadamente de 3,5 km. Então, dentro da minha área de estudo, seria melhor você se deslocar caminhando e por ônibus do que pegar um carro e se deslocar. O modo de transporte mais eficiente em relação ao tempo seria a bicicleta. Que aí ela também perderia a competitividade em relação ao carro, aproximadamente a partir de 4 quilômetros. E isso tanto pelo pico da manhã como pelo pico da tarde e noite, sendo que no pico da tarde e noite acaba que a relação, né, a comparação entre o carro e o ônibus acabam ficando mais próximas. Só para concluir, e aí eu já termino, a pesquisa de origem e destino que nós fizemos no estacionamento do terminal do Pituaçu demonstra que também que indivíduos, né, de diferentes locais de Salvador, até mesmo do subúrbio, se eu não me engano, aqui é Piripiri, aqui também plataforma, acabariam utilizando o estacionamento periférico. Também teríamos aqui Camaçari, muitas pessoas de Lauro de Freitas utilizando, mas a principal demanda mesmo estaria em uma distância, e isso representa até aproximadamente 80%, né, dos seus usuários estariam em uma distância euclidiana, e aqui já não é uma distância de rota, que é diferente do que foi indicado até agora, de aproximadamente 6 quilômetros. E aí os principais destinos, de fato, seriam o Centro Tradicional de Salvador, o Centro de Guatemi e também a próprio Lauro de Freitas, e aqui representa os usuários, né, que utilizavam o estacionamento de Pituaçu para ficar
no próprio cabo ou então no próprio terminal. Aqui nós fizemos os custos médios, né, de deslocamento. Então, aqui o destaque principal, para mim, na época de 2018, foram as economias associadas. Então, uma pessoa que roda 15 quilômetros, 5 quilômetros da origem até o terminal, e antes tinha até o destino final que rodar 15 quilômetros, acabava tendo uma economia de R$ 6 por dia, e podendo ser em uma situação até de uma pessoa que roda 15 quilômetros para chegar ao terminal, mas rodava antes 30 quilômetros, acabava tendo uma economia de aproximadamente R$ 10. E aqui também a redução do consumo, não, da emissão, né, de gás de efeito estufa. E só foi verificado aqui uma situação que seria em termos de economia, que seria a pessoa que rodava 15 km, roda 15 quilômetros para chegar ao estacionamento, 15 quilômetros para chegar ao seu destino final, rodaria 15 quilômetros para chegar ao seu destino final, que aí, por causa da taxa do valor do metrô, da tarifa, né, acabaria pagando a mais do que pagaria o seu deslocamento total pelo carro. O tempo médio de utilização dos estacionamentos serão aqui, assim, curta duração seria aproximadamente 20%, né? E aí de uma longa duração seria de aproximadamente 80%, então 81%. Então, essa é o tempo de utilização do estacionamento. Aí foi feito aqui a propensão a pagar, né? Basicamente, um dado que corrobora com Oliveira era que os usuários, em sua grande maioria, têm até a propensão a pagar o valor da zona azul, né? Então, aqui representaria aproximadamente 80% também, 79% pagaria até R$ 3, que seria o valor da zona azul para 2 horas. Aqui, 80%, 81% pagaria até R$ 6 para 6 horas, né? Então, de uso, o que estaria assim, de acordo com Oliveira. E aqui já existe um descompasso que eu acho que está associado até o baixo número de pessoas que utilizam o estacionamento por 12 horas, que representa, se eu não me engano, 15%. Então, aqui tem um descompasso, chega a 66%, 68%, quem pagaria até R$ 9. Então, tem um certo descompasso. E para finalizar aqui, vamos debater, e aí qualquer coisa a gente volta para outros dados, que são os fatores que dificultam a integração entre o metrô e carro para as mulheres. E aí os principais fatores são a divulgação da integração do metrô-carro, a caminhada entre o terminal e a estação Pituaçu, que eu falei que é de aproximadamente 1 quilômetro mesmo, e a insegurança nas estações terminais e o terminal, e no entorno, e o seu perigo de assédio, né? Que aí para as mulheres, e principalmente no sistema de transporte público, é constante, como vocês já verificaram nessa disciplina e outras disciplinas, com certeza. Eu finalizo por aqui nesse momento, e aí qualquer coisa nós retomamos. Ricardo, que trabalho abrangente pelo seu fluxograma da metodologia, a gente pode verificar, né? Todos aqui acho que estão agraciados, a abrangência do seu estudo, e isso mostra como a gente, quando vai fazer uma pesquisa em estacionamento, né, mostra como a gente mexe com todo um gerenciamento da mobilidade. Não é nem só com o sistema de transporte, é com todo o gerenciamento, né? Porque a gente está falando muito do uso do solo, da ocupação do solo, né? Não só de um sistema que está rodando como se merece. Eu vou passar a palavra ainda para quem quiser, mas antes eu quero só contextualizar aqui, viu, turma, que a gente faz uma pesquisa também que é sobre a mobilidade feminina, né? Esse ano aí que eu comecei aí com a professora Ilse,
E a gente vê que o seu trabalho, eu nem me lembrava disso, que o seu trabalho trouxe isso da mobilidade feminina, né? Me lembro muito das meninas, até que são alunas daqui, Ediana, que foi aluna do curso, Graziela, que hoje em dia está em arquitetura, Rebeca, que também foi aluna desse curso, e elas puderam contribuir, né, nessa pesquisa. A gente também fez uma pesquisa de estacionamento, além dessa lá de Pituaçu, que eu acho que hoje em dia não está mais, né, funcionando, porque senão, inclusive até essa tabela que você mostrou aí de economia se utilizasse o estacionamento, com o aumento do combustível ia estar bem mais lá em cima, né? E acho que ia estar um desnível bem maior. Mas, além dessa pesquisa desse estacionamento do TCC, do aluno de Denise, que eu até participei da banca, a gente também fez uma pesquisa com o Luiz Henrique lá no estacionamento da UFBA, que até alguns alunos aqui, lá de 2019, né, porque alguns aqui entraram em 2020, participaram em 2018 e 2019 com o Luiz Henrique, que ele também fez uma planilha de calor, que foi isso aqui que o Ricardo mostrou, né? O roxo, o vermelho, eram os dias mais ocupados de estacionamento, até o verde, que é o menos ocupado. Fez também essa planilha de calor do uso do estacionamento do estudante, né? Porque a gente ainda não está vendo essa ocupação, porque esse semestre está retornando, mas ainda tem muita aula virtual, como é o caso dessa aqui, mas o aluno lá da Escola Politécnica, que foi onde o Luiz Henrique fez o seu TCC, na graduação de Engenharia Civil, porque, viu, Ricardo, eles aqui não fazem TCC, por enquanto, quando passarem para Engenharia de Transporte, aí sim. Aí o Luiz Henrique viu que esperavam até 1 hora para estacionar o carro e que não tinha. Então, aí, e que não tinha outra opção, não escolhiam outra opção. Então, por isso que foi muito completa essa abrangência do Ricardo, porque ele trouxe a dinâmica de toda a cidade. A gente vai fazer uma pesquisa de ocupação, de rotatividade de placa no estacionamento. Gente, não é só isso. É muita coisa que envolve, né? Outra coisa também que eu gostaria de comentar, essa pesquisa aí da hierarquização dos centros, eu participei também, junto do CETRAMA, e a gente realmente consolidou, né? E foi eu nem me lembrava disso, que foi a escolha do estudo de caso aqui do Ricardo, que realmente um centro que é deixado de lado pelo poder público, mas que é muito ativo, é o centro tradicional. Realmente é o centro tradicional, né? A gente pensa que ali é uma área que, como é que se diz, está degradada, que as pessoas não estão mais utilizando, mas não, é um comércio efervescente e é um centro muito ativo, né? Não tem como a pessoa, o poder público, desmerecer isso, com a mudança até na Joana Angélica, até depois da pandemia, voltou com toda a sua efervescência, com lojas novas. Realmente é muito atualizado esse seu trabalho, mesmo a gente podendo fazer comparações com o aumento do combustível, com a Zona Azul, que, na verdade, não cresceu, né? Mas eu me lembro dessa licitação, ainda quando o Fabrício Miller estava lá na superintendência lá da Trans Salvador, né? Que ele comentava isso. E a gente teve aqui uma aula completa, gente. Só queria finalizar aqui falando que Ricardo começou falando dos PGVs, né, que é os polos geradores de viagem, e vocês estão vendo aí, só abre um parênteses, a interdisciplinaridade nesse tema, né? Ricardo da área de administração, né? E como ele está desenvolvendo, e agora ele até está migrando para o estudo de estacionamento de pessoas que têm alguma restrição de mobilidade, né? Que aí essa sim não tem outra escolha, às vezes precisa do carro mesmo para poder se deslocar. Então, chama para essa interdisciplinaridade, e assim, o PGV é um ponto de preocupação, mas é um ponto que as estratégias de gerenciamento da mobilidade podem ser aplicadas. É o mesmo caso lá de Lázaro, né? Ele estudou o PGV de uma
instituição de ensino superior privada, e ali também está mostrando o gerenciamento da mobilidade, tudo que envolveu para que fosse aplicado. No caso aqui, Ricardo aplicou nesses estacionamentos lá do centro tradicional. Bom, muito completo, com certeza a gente vai olhar de novo essa gravação. Eu não quero ainda interromper, infelizmente nossa aula é até 20h20. Eu estou vendo que nem todos estão aqui com o microfone, mas se alguém quiser falar ou escrever no chat, fiquem à vontade, gente. Só o André que entrou e saiu, o resto está todo aqui. O Mário chegou depois, o Alisson também. Só o André que entrou, deu uma olhadinha e saiu, né? Mas veja aí, quem quer falar? Pode falar. Aqui é Tusta. Boa noite, Tusta. Parabéns pelo seu trabalho. Eu confesso que eu não li a dissertação toda. Eu olhei mais o artigo. Agora é o seguinte, assim, eu vi que tem um comentário de você tirar os estacionamentos, que daria confusão para os negociantes, com as pessoas. Mas tem algumas vias coletoras ou via expressa, ou, por exemplo, que a gente convive direto aí no Caetano Moura, quem estudou presencialmente na Politécnica, e que Caetano Moura, devia ser proibido qualquer estacionamento na região, porque é uma via que tem praticamente uma faixa para cada sentido, e não tem estacionamento. Então, assim, via que devia ter passagem de ônibus, onde passa transporte público, devia ser proibido, se não for em estacionamento privado, ser proibido estacionar na rua, principalmente ruas que tem poucas faixas. Eu não sei se nessas áreas que vai, principalmente no artigo que era mais ligado ao comércio, se as pessoas, você disse que só o pessoal que usa de trabalho, então aquele carro fica parado praticamente o dia todo lá. Então, meio complicado, eu sei, mas acho que seria interessante propor ver essa parte de retirar o estacionamento das vias coletoras, né? Esse é um ponto. Outra coisa que eu vejo assim também, que eu não sei se você comenta, é o estacionamento que tem no aeroporto, perto da estação do metrô do aeroporto, aí na Rua da Locadora, que fica muito mais próximo da entrada da Rua da Locadora. Na época do jogo, antigamente tinha convênio, o pessoal que ia assistir o jogo tinha um desconto do valor, um pacote, não sei se ainda existe, mas eu acharia uma área de integração interessante, principalmente que você pega o metrô mais vazio. E o outro ponto seria o Parque da Cidade, o Parque de Exposição, que tem uma área grande, que é parado num dia de semana. Não sei se você chegou a estudar esse ponto do estacionamento ali no Parque da Exposição, que também, eu acredito que não chega a ser 1 quilômetro do metrô, deve ser uns 300 a 400 metros. Não sei se você chegou a estudar sobre esses 2 pontos de estacionamento também. Eu vou chamar de Nishimoto, eu acabo. O apelido dele é Tusta. Tusta, pronto, Tusta. Tusta, eu já, desde o início, eu queria te dar boa noite. Quando você respondeu boa noite no chat, eu não consegui, porque eu não sabia pronunciar. Então, Tusta, essa foi uma questão que passou, né, pelo final da minha dissertação. Qual estacionamento periférico eu iria estudar? Eu outro dia até estava pesquisando aqui os dados dessa pesquisa. No meu computador, o que eu tinha ainda, o que é que dava para fazer, né? Para trabalhos futuros. E aí eu achei uma visita de campo. Então, eu estava com uma agendinha, né? Então, eu tirei as fotos. Aí é bem metodologia da pesquisa mesmo, né? Então, assim, tirei a foto do que eu escrevi. Então, eu identifiquei esses locais aí próximo do aeroporto. Tem também outros locais mais próximos ali
como é o nome, do Alphaville. Então, assim, teria locais que eu poderia pesquisar. Alguns seriam privados, outros seriam em vias públicas mesmo, alguns até que não seriam zona azul. Seriam as pessoas que chegariam, estacionariam, provavelmente depois de um tempo teria flanelinhas a mais, né, ali cobrando. Então, mas aí pela questão de segurança e também por esse trabalho desenvolvido pelo Lucas Mota, acabou que eu fiquei, que acabamos voltando para o terminal Pituaçu, mas isso acontece, no meu trabalho mesmo, não no trabalho da dissertação, mas no meu trabalho mesmo como servidor, eu tenho um colega que mora em Buraquinho. Ele ia até o aeroporto, estacionava em uma das ruas próximas ali do aeroporto, na época ainda antes da obra tomar alguns meio-fios, né? Então ele estacionava lá, deixava o dia todo estacionado, ia de metrô para o campus de Ondina e voltava depois, pegava o carro e ia para Buraquinho. Então, assim, tem muitos desses locais, né, que são utilizados de uma maneira informal também. Então, para mim, ele seria um pouco difícil pela questão de segurança também, em termos disso. Agora, a estação de metrô, o terminal de Pituaçu, também tinha uma vantagem para mim muito grande, porque uma das partes da pesquisa seria a proposta de cobrança pelo uso da vaga. Então, na minha proposta mesmo, que aí eu não pude chegar, foi feita uma proposta de R$ 2 para como é que chama? O uso de curta duração, e aí eu indico 2 horas, mas por mim poderia ser até 3 horas também, e acima de 2 horas ou 3 horas, R$ 4. E isso daria aproximadamente uma receita para o estacionamento de aproximadamente R$ 13.000 ao mês. E isso daria aproximadamente 160 mil ao ano. Então, só que aquele negócio assim, que poderia ser aplicado em mais gerenciamento de mobilidade, né? Justamente, assim, estaria dentro do sistema de metrô. Então, outras questões poderiam ser, esse dinheiro poderia ser aplicado, né, para o próprio sistema. Na época mesmo estava tendo muita dificuldade o terminal, então poderia já também ajudar nas custas. E o principal, aí é uma visão minha enquanto meu curso de administrador, aquela questão de administração, é aquela questão da finalidade. A finalidade da CCR Metrô Bahia é o metrô. Então, se você garantir que pelo menos aquelas aproximadamente 180 pessoas continuassem estacionando, você teria 180 pessoas a mais no seu serviço. Então, é uma renda de 180 pessoas a mais de ida e volta. E fiéis, então, né? E fiéis. Então, assim, no meu ponto de vista, é mais essa fidelização, como a professora indicou. Assim, e aí temos que trabalhar com a informação. Então, informar que existe essa infraestrutura, que essa infraestrutura pode ser utilizada, que pode reduzir o seu deslocamento até o centro da cidade, que isso pode impactar em uma melhor economia para a cidade, que isso vai impactar na sua economia, que pode ser aplicado nos outros terminais, né? E pode ser aplicado. E aí esse é o próximo artigo que está para ser publicado, que aí eu indico duas estações, uma na linha 1 e uma na linha 2, a partir da localização das estações, e o que eu indiquei que aproximadamente o público, 80% da demanda, né, da utilização das vagas, as origens dessas pessoas estariam em uma área de até 6 quilômetros, mas isso em uma distância euclidiana,
Então, em uma distância em rota. Até o Fábio fez uma pergunta aqui, que alguns não estão com o fone, mas assim, eu estou só com um pouquinho, porque eu sei que eles têm aula agora, né? A maioria tem uma aula seguida. E mesmo eu dando um desconto, eu vou fazer o seguinte, infelizmente eu vou precisar de interromper, e eu vou anotar alguns questionamentos. Qualquer coisa eu volto a falar com você, Ricardo, nem que seja por mensagem. Sim. Viu? Professor, eu poderia só indicar uma coisa, Fábio, e eu te juro que é só um minutinho. Certo, tá ok. Não, com certeza. Fábio, uma das intenções minhas com as retas, né, as funções de primeiro grau, foi para mostrar até que Salvador tem uma possibilidade de fugir totalmente dessa integração metrô-carro, porque foi demonstrado que existe competitividade entre o ônibus e o carro em 3 quilômetros. Então, se nós repensássemos as rotas dos ônibus ou então dos micro-ônibus, o que for, boa parte dessas rotas poderiam estar em uma distância desses 5 quilômetros e de até 5 quilômetros, vamos assim dizer, onde teríamos competitividade, levaríamos essas pessoas ao metrô e aí do metrô elas chegariam à parte do seu destino final ou então pegariam outro ônibus, mas aí precisa de muita sensibilização até chegarmos nesse nível mesmo. Eu ia fazer 2 perguntas, mas só vou falar sobre a influência do Uber. Queria saber do Uber no estacionamento. Depois, outra hora, você pode escrever para a gente. E sobre o aplicativo da Zona Azul também. Se você consegue ver mais informações que não tinha que não tinha aplicativo, entendeu? Entendi. Eu ainda não migrei para isso, não. Mas... É muito amplo, com certeza. Ainda tem muita coisa para se explorar. Bom, eu vou interromper aqui a gravação.